Saber Direito desta semana é sobre Código de Defesa do Consumidor. O curso aborda os princípios e direitos básicos do consumidor, as novidades na relação de consumo e a jurisprudência atual. As aulas são com o professor Fabrício Bolzan. Muito bem, retomando os trabalhos no programa Saber Direito, neste bloco nós vamos trabalhar com princípios e direitos no Código de Defesa do Consumidor, também com enfoque de novidades, de atualidade e de jurisprudência recente a respeito do assunto. Bom, conforme se disse, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Quando falamos que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica, nós temos que lembrar que ele traz vários princípios em seu conteúdo. Isso desse trabalho vai ser exatamente pautar os princípios mais relevantes que traz polêmicas para discutirmos aqui com vocês em mais um bloco do programa Saber Direito. Eu sou Fabrício Bolzan e tenho a honra de mais uma vez participar e discutir com vocês temas polêmicos envolvendo o direito do consumidor. Bom, falamos inicialmente que o CDC é uma lei principiológica. Por que o Código de Defesa do Consumidor tem essa característica marcante? Porque ele traz vários princípios em seu conteúdo. Ele traz princípios de ordem geral, no artigo 4º do CDC. Ele traz direitos básicos no artigo 6º, que são direitos com uma conotação principiológica. Ele traz princípios específicos da relação de consumo no tocante aos contratos de consumo e também princípios específicos envolvendo a publicidade. Aliás, mais uma vez, trazemos aqui o nosso livro Direito do Consumidor Esquematizado, em que a gente faz, nessa proposta de esquema, uma visão dos princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor, uma visão dos direitos básicos e também essa história de princípios específicos, quer do contrato, quer da publicidade, e também princípios complementares. Princípios complementares que estudamos em outras searas do direito, mas que especificamente também podemos aplicar no tocante às relações jurídicas de consumo. Falando no CDC ainda como uma lei principiológica, nós temos que lembrar que ele traz princípios com qual objetivo? Com o objetivo de conferir direitos à parte mais fraca, que é o consumidor, e impor deveres à parte mais forte, que é o fornecedor. Então, uma relação jurídica de consumo que nasce desigual, que tem de um lado o fornecedor, que detém o monopólio dos meios de produção e informação, e do outro lado o vulnerável consumidor, que é a parte mais fraca dessa relação. É uma relação que nasce desigual, mas o CDC, como sendo uma lei principiológica, trazendo direitos à parte mais forte, impondo deveres à parte mais forte, traz direitos à parte mais fraca, que é o consumidor, impõe direitos à parte mais forte, que é o fornecedor, ele reequilibra uma relação jurídica que nasce desigual. Então, o CDC tem essa característica de lei principiológica para justamente reequilibrar uma relação jurídica que nasce desigual, conferindo direitos à parte mais fraca, o consumidor, e impondo deveres à parte mais forte, o fornecedor. E o primeiro princípio que nós temos envolvendo relação jurídica de consumo é exatamente o princípio da vulnerabilidade. O consumidor é o vulnerável da relação jurídica de consumo, é a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. E essa vulnerabilidade pode ser analisada e identificada na parte técnica, na parte jurídica ou científica, na parte econômica e social e também na parte da informação. Quando nós falamos na vulnerabilidade técnica, nós lembramos que o consumidor é a parte mais fraca, tecnicamente falando. Então eu, Fabrício, como consumidor, não sei qual tipo de placa mãe foi colocada no meu computador. Eu não tenho essa técnica para aferir as condições dos objetos de consumo, ou melhor, dos objetos de insumo que foram inseridos nesse objeto de consumo, um computador.
Então, tecnicamente, eu sou a parte mais fraca dessa relação jurídica. Também nós temos a vulnerabilidade jurídica ou científica. O consumidor, em geral, ele não tem conhecimento jurídico para bem aferir um contrato de consumo, para ler um contrato de consumo e entender o que está dizendo naquele contrato. Então, quando falamos no consumidor vulnerável no aspecto jurídico ou científico, envolve uma leitura de um contrato, a falta de condições técnicas jurídicas para compreender o que está escrito naquele contrato e também de algum outro ramo da ciência. Pode ser um contrato que envolva uma área da ciência como a economia, como a administração de empresa. Isso, de alguma forma, traz uma dificuldade de compreensão para o consumidor. Nós temos ainda a vulnerabilidade no aspecto econômico e social, que é a mais conhecida. Na grande maioria das vezes, o consumidor é economicamente a parte mais fraca em relação ao fornecedor. Isso não impede do consumidor com potencial econômico de invocar o CDC. Não é porque o consumidor é rico que ele não pode invocar o CDC. Pode e deve, porque estamos falando aqui de vários aspectos da vulnerabilidade. O consumidor, para ser considerado vulnerável, ele não precisa preencher todas as espécies de vulnerabilidade. É uma ou outra. Então tem condições financeiras, mas não tem condições técnicas de entender o que fala ali uma bula do remédio, por exemplo, ou um manual do proprietário envolvendo um bem imóvel como um veículo, por exemplo. Então, o consumidor, ele pode ter condições financeiras e ser considerado consumidor porque tecnicamente é a parte mais fraca. E por fim, para alguns autores, como a professora Cláudia Lima Marques, tem a vulnerabilidade no aspecto da informação. A informação é algo tão importante na relação jurídica de consumo que ela acaba influenciando e trazendo para alguns autores uma espécie de vulnerabilidade independente das demais, que é a vulnerabilidade informacional. Boa parte da doutrina enquadra essa parte da vulnerabilidade na técnica, ou seja, deficiências de compreensão na informação seriam um exemplo de deficiência técnica, de vulnerabilidade técnica do consumidor. Mas, por ser tão relevante o tema da informação, concordamos com a professora Cláudia Lima Marques e trazemos aqui a você a figura da vulnerabilidade informacional. Então, fechando o tema de vulnerabilidade nessa parte introdutória. O artigo 4º, inciso 1º do CDC, quando fala da Política Nacional das Relações de Consumo, ele fala da vulnerabilidade como sendo um primeiro princípio. E essa vulnerabilidade pode ser no aspecto técnico, jurídico ou científico, econômico ou social e também no aspecto da informação, conforme alguns autores, em especial a professora Cláudia Lima Marques. Sobre a vulnerabilidade ainda, é importante lembrar que mesmo sendo o consumidor pessoa física considerado vulnerável na relação jurídica de consumo, nós temos, dentre os consumidores, alguns que são mais fragilizados, são os chamados hipervulneráveis. Então, mesmo sendo o consumidor vulnerável da relação, mesmo sendo o consumidor a parte mais fraca da relação de consumo, tem algumas categorias de consumidores que são mais frágeis ainda, são os hipervulneráveis. O que seriam exemplos de consumidores hipervulneráveis? Nós temos as crianças, as gestantes, os idosos, os enfermos. Então imaginem só, a pessoa descobre que tem uma doença grave, descobre que tem um câncer, o médico começa a prescrever o tratamento para esse câncer específico, com as peculiaridades do paciente, e aí ele recebe uma recusa do plano de saúde. Veja, a situação já é de fragilidade. O consumidor, ele já se encontra numa situação de ser a parte mais fraca em relação ao plano de saúde. Mas numa situação de doença, de enfermidade, a sua fragilidade é ainda maior. A sua fragilidade está num patamar de maior gravidade, de maior grau e, consequentemente,
esse consumidor merece um tratamento mais do que especial. Vamos dizer que o tratamento do consumidor já é especial, porque ele é a parte mais fraca. Agora, o hipervulnerável, ele merece um tratamento de maior cuidado, de maior carinho, porque efetivamente a sua condição de fragilidade é maior em relação aos demais consumidores. Então veja, falando aí do primeiro princípio, não podemos esquecer da figura do hipervulnerável. Por mais que o consumidor pessoa física presumidamente seja a parte mais fraca, algumas categorias de consumidores são mais frágeis ainda. Algumas categorias de consumidores estão numa posição de maior fragilidade, por isso são considerados os hipervulneráveis. Tudo bem? Bom, dando sequência ao nosso curso, pensando aqui no tema de princípios do Código de Defesa do Consumidor, nessa abordagem introdutória de princípios gerais, lá do artigo 4º do CDC, nós temos também a harmonia nas relações de consumo como um princípio, e essa harmonia nas relações de consumo deve ser analisada com o seguinte binômio: boa-fé mais equilíbrio. Isso mesmo, falou em harmonia nas relações de consumo, princípio da harmonia nas relações de consumo, lembrou desse binômio, boa-fé mais equilíbrio. E quando nós falamos em boa-fé nas relações de consumo, nós temos que lembrar que se trata de uma boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? É aquela que analisa os aspectos externos da relação. É aquela que analisa regras de conduta. É aquela que se atém aos cuidados do fornecedor com o consumidor, mais precisamente os chamados deveres laterais, anexos ou secundários. Primeiro ponto, né? Por que boa-fé objetiva, que analisa esses aspectos externos, tem relação com os deveres anexos, laterais ou secundários? O que seriam esses deveres laterais, anexos ou secundários? Quando nós falamos na relação de consumo, temos deveres principais e deveres laterais, secundários, anexos. O que seriam os deveres principais? O consumidor tem o dever de pagar por aquele produto ou serviço adquirido ou contratado, e o fornecedor tem o dever de entregar o produto ou de prestar o serviço que foi contratado. Então, esses são os deveres principais. O consumidor paga, o fornecedor entrega ou presta o respectivo serviço. Quando nós falamos nos deveres laterais, secundários ou anexos, nós estamos falando de regras de conduta. Será que o fornecedor informou adequadamente o consumidor de como utilizar aquele produto ou serviço? Será que teve o cuidado, a proteção para com o consumidor no momento da informação? Que mais? Será que facilitou a vida do consumidor ou dificultou a vida do consumidor no tocante ao pagamento? Então, falar em deveres laterais, secundários ou anexos, é lembrar do dever de informação, do dever de proteção e do dever de cooperação. Isso mesmo, o consumidor, na sua relação com o fornecedor, ele tem que estar amparado por esses deveres. O fornecedor tem que informar adequadamente sobre um produto ou serviço, o fornecedor tem que informar com a devida cautela em se tratando de um produto nocivo ou perigoso para a saúde ou para a vida desse consumidor. O fornecedor tem que facilitar a vida do consumidor, por exemplo, no momento do pagamento, até a data de vencimento do boleto, pode ser pago em qualquer banco, e não num banco específico ou numa loja determinada, em se tratando de um carnê de relação de consumo. Portanto, quando nós falamos em relações de consumo, nós temos que lembrar da boa-fé objetiva e os seus deveres laterais, anexos ou secundários. Mas o objetivo, mais uma vez, é trabalhar com o quê? Com novidades nesse ponto de princípios. E uma das novidades que nós trazemos aqui, mais uma vez, no nosso livro Direito do Consumidor Esquematizado, envolve a Lei 13.486 do ano de 2017, que traz aqui um acréscimo ao princípio da qualidade e segurança no Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 4º do CDC, no inciso 5º, ele fala que é princípio básico das relações de consumo o incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. E aí vem a Lei 13.486, de 3 de outubro de 2017, e acrescenta um parágrafo 2º no artigo 8º do CDC, dizendo o seguinte: o fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Então veja que interessante o cuidado aqui do legislador com essa questão de higienizar equipamentos e utensílios. Pensando, por exemplo, em 2 casos clássicos, que são exatamente os carrinhos de supermercado e os mouses, pensando aí em lan houses, em cybercafé, que nós temos por aí no Brasil afora. Então, como é que é feito isso? Será que existe a higiene adequada? Pensando no carrinho de supermercado, em que você coloca comida que vai ser ingerida na sua casa, na sua residência. Esses carrinhos são colocados do lado de fora do supermercado, muitas vezes, tomando chuva, vento, poluição. Será que existe a higiene adequada desse tipo de produto, ou melhor, desse tipo de utensílio que é utilizado na aquisição de produtos num supermercado? Então, a Lei 13.486, de 3 de outubro de 2017, ela vem com esse propósito de despertar a atenção do fornecedor no cuidado em relação a determinados utensílios que são utilizados na relação jurídica de consumo. Vale lembrar aqui nesse ponto, pensando no princípio da segurança e da saúde do consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor ele não veda a colocação de produtos perigosos no mercado de consumo. Desde que tenha o quê? Informação ostensiva e adequada sobre a nocividade e periculosidade desse produto ou serviço. Então, a gente entra aqui em mais um princípio, que é o princípio da informação, que também é direito básico, junto com esse da segurança e da saúde. Então, o produto nocivo, como por exemplo o veneno para matar insetos, ele é colocado e vendido no mercado de consumo. Desde que essa nocividade esteja dentro dos limites do razoável, ou seja, veneno para matar barata é para matar barata, e não matar as pessoas que moram dentro daquela casa. Então, se efetivamente só matou a barata, ainda que seja um produto nocivo, a nocividade está dentro dos limites do razoável. E aí, numa embalagem de um produto como esse, tem que informar ostensivamente e de forma adequada a forma de utilizar esse produto no mercado de consumo. Então, demonstrar de maneira ostensiva e adequada sobre a nocividade e a periculosidade de produtos como esse. Portanto, pegando o gancho do princípio da saúde e da segurança, preservação da saúde e segurança do consumidor, pensando nessa novidade da Lei 13.486, vale lembrar isso. O CDC, nos artigos 8º a 10, ele não veda a incidência de produtos nocivos ou perigosos no mercado de consumo, desde que a nocividade esteja dentro dos limites do razoável, veneno para matar barato, uma tesoura, uma faca, e desde que tenha informação ostensiva e adequada sobre a nocividade e periculosidade deste produto ou desse serviço. Tudo bem? Portanto, falou em princípios da relação jurídica de consumo, nós temos que lembrar destes princípios: vulnerabilidade, temos que pensar no princípio que envolve o tema da segurança e da saúde do consumidor, essa novidade, e também a informação. A informação é ponto fundamental na relação jurídica de consumo, sendo considerada tanto um princípio como um direito básico, também do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Um outro princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês, porque tem muito a ver com o tema abordado no bloco anterior, serviço público e incidência do Código de Defesa do Consumidor,
é o princípio da continuidade do serviço público. Como que está essa situação? Pode ou não pode interromper serviço público? E pelo inadimplemento, será que é possível interromper o serviço público? Bom, nós vamos partir do panorama legal, o que a ordem jurídica posta trata sobre o tema. Nós vamos falar da doutrina, nós vamos trazer uma proposta nossa doutrinária defendida em nosso livro e nós vamos finalizar com a posição do Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema. Partindo da ordem jurídica posta, partindo da legislação, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, ele fala do princípio da continuidade, fala da continuidade do serviço público essencial. Se o artigo 22 do CDC fala da continuidade do serviço público essencial, ele traz o quê? A impossibilidade da interrupção do serviço público. Há uma forte interpretação que, com base no artigo 22 do CDC, serviço público nenhum pode ser interrompido, porque hoje em dia todo e qualquer serviço público é considerado essencial. Então, se todo e qualquer serviço público é considerado essencial, quando nós falamos numa situação como essa, nós temos efetivamente a impossibilidade da interrupção do serviço público pelo Código de Defesa do Consumidor. Porém, em se tratando de serviço público, não dá para aplicar única e exclusivamente a Lei 8.078. Não dá para aplicar exclusivamente o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que aplicar também o quê? O regime do direito administrativo, que nos sentimos à vontade para tratar, porque também escrevemos sobre o tema, somos especialistas no tema, lecionamos também direito administrativo. Então, o que é importante saber? Quando nós falamos numa relação envolvendo serviço público, além do CDC, nós vamos aplicar as leis do direito administrativo. Dentre elas, a Lei 8.987 de 1995, que é a Lei Geral das Concessões e Permissões do Serviço Público. Lembram que vimos até no bloco anterior, no nosso livro Direito Administrativo para Concurso, e falamos, olha, o serviço pode ser prestado direto ou indiretamente, de forma centralizada ou descentralizada. A lei que fala das concessões e permissões, ela muito bem demonstra essa descentralização do serviço público, a forma descentralizada de prestar um serviço público de maneira indireta. E quando ela faz isso, ela traz a figura da concessão e da permissão do serviço público. E um dos seus artigos, o artigo 6º da Lei 8.987 de 95, ele trabalha com os princípios. E um desses princípios é o princípio da continuidade, porém, no parágrafo 3º, a Lei 8.987, ela traz exceções ao princípio da continuidade, ou seja, hipóteses em que o serviço público pode sim ser interrompido. Pensando na Lei 8.987, artigo 6º, parágrafo 3º, nós temos lá que não se caracteriza como descontinuidade do serviço, ou seja, pode interromper em situação de emergência ou após prévio aviso, por razões de ordem técnica e segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Então percebam, a Lei 8.987, apesar de prever o princípio da continuidade como sendo um princípio do serviço público, ela traz exceções a esse princípio. Ela traz hipóteses em que o serviço público pode ser interrompido. Quer em situação de emergência, então, por exemplo, um raio que cai num distribuidor de energia e impede a distribuição naquele momento, então uma situação de emergência, ou após prévio aviso, então tem que ter o prévio aviso, por razões de ordem técnica e segurança das instalações. Tenho certeza que muitos já se depararam com essa situação de ver lá um folheto colado no elevador do seu edifício, dizendo, olha, no sábado, dia tal, o serviço de energia será interrompido das 8 da manhã às 2 da tarde para a troca de fios aqui na rua. É um exemplo do quê? Situação de ordem técnica que previamente foi avisada em que o serviço vai ser interrompido em razão da troca de fios. Ok? E também fala o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, da possibilidade da interrupção em razão do inadimplemento do usuário.
E a lei diz, considerado o interesse da coletividade. Guardem essa informação. Interrupção do serviço é possível após prévio aviso em razão do inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. E aí vem a pergunta, o que prevalece, Fabrício? Código de Defesa do Consumidor que não admite a interrupção ou a Lei 8987 de 95 que admite a interrupção? Vem prevalecendo, meus amigos e minhas amigas, a Lei 8987 de 95. Mas antes de trazer a posição do Superior Tribunal de Justiça, vamos trazer um pouco da discussão doutrinária que é muito rica a respeito desse assunto. Para vocês terem uma ideia, no âmbito doutrinário nós temos 3 correntes principais, mais uma proposta nossa, que seria uma 4ª corrente. Então nós temos inicialmente uma primeira corrente que diz que efetivamente é possível interromper o serviço, quer por causa da previsão legal, quer porque gratuidade não se presume, ou ela decorre de lei ou contrato. Então, se tem uma lei prevendo a interrupção, pode interromper. A gratuidade teria que ter uma lei dizendo que é gratuito determinado serviço. Se não tem lei, se não tem contrato falando da gratuidade do serviço, tem que cobrar, ok? Então, lei prevendo, gratuidade não se presume, princípio da igualdade muitas vezes é invocado, o que paga e o que não paga vão ter tratamentos iguais? Não pode. Quem paga tem o serviço, quem não paga não recebe o serviço. Então tem uma série de fundamentos para essa doutrina que entende que pode interromper. Zelmo Denari, por exemplo, é um doutrinador que defende essa possibilidade, é um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor e defende essa corrente doutrinária. Nós temos também uma segunda corrente doutrinária que fala que não pode de jeito nenhum. Então lembro de Risato Nunes, consumirista, que diz que, olha, efetivamente não é possível interromper, a interrupção do serviço público fere a dignidade da pessoa humana, extrapola os limites legais de cobrança, porque o 42 diz que não é possível constranger o consumidor na hora da cobrança. E diz o Risato, quer constrangimento maior do que a interrupção de um serviço público? Então, para essa segunda corrente, não poderia ocorrer a interrupção do serviço público. Temos também uma terceira corrente, que é a corrente de José dos Santos Carvalho Filho, que é um grande administrativista, Eli Lopes Meirelles foi um outro grande administrativista, que divide o serviço público em obrigatório e facultativo. Serviços obrigatórios, remunerados por tributos, não podem ser interrompidos os serviços públicos desse tipo. Por quê? Porque se eles são remunerados por tributos, o poder público já tem a facilidade no momento da execução de uma dívida. Ou seja, ele já tem a lei de execução fiscal ao seu favor, que é uma lei que facilita a execução da dívida oriunda de um tributo, e também admite institutos como o bloqueio de conta bancária, sistema Bacenjude, tem já argumentos e já tem instrumentos facilitadores da cobrança. Não precisaria para essa terceira corrente de mais um elemento de coação que seria a interrupção do serviço público, porque se tratam de serviços obrigatórios. Agora, se os serviços forem facultativos, e aí quando falamos em serviços facultativos, nós temos que lembrar daqueles remunerados por tarifas, tarifa, natureza de preço público, negocial. Lembram que falamos no bloco anterior? Nesse contexto, José dos Santos Carvalho Filho, Eli Lopes Meirelles defendem a possibilidade da interrupção, porque eles não teriam os mesmos instrumentos facilitadores de cobrança que existem nos serviços remunerados por tributos. Então, serviço facultativo pode interromper, serviço obrigatório não pode interromper, porque já existe o instrumento da execução fiscal, que é um instrumento facilitador da cobrança do usuário de um serviço remunerado por tributos. Bom, contextualizadas as 3 correntes doutrinárias, nós temos aí uma 4ª proposta que defendemos na nossa especialização em direito administrativo. Então, olha como existe o link, né, entre o direito do consumidor
e Direito Administrativo, aqui, lá na PUC de São Paulo. Nós defendemos a incidência do CDC aos serviços públicos remunerados por tarifas, de natureza singular, conforme colocado no bloco anterior. Mas nós defendemos também que não dá para ficar nem com a primeira corrente nem com a segunda. A primeira corrente defende a possibilidade da interrupção e, infelizmente, isso vem sendo feito de forma moderada na prática. Muitas pessoas só descobrem que esqueceu de pagar a conta quando vem a interrupção, sem o aviso prévio. Então, identificamos uma forma muito imoderada, uma forma muito desarrazoada de interrupção de serviço público, banalizada de interrupção de serviço público que não pode continuar. Se num primeiro momento nós chegamos a defender a impossibilidade da interrupção, pensando na dignidade da pessoa humana, hoje em dia nós flexibilizamos para construir essa posição intermediária, que é a seguinte: todo contrato administrativo tem o chamado equilíbrio econômico-financeiro. O que é isso? Mantém o preço no contrato se não tiver alteração no objeto ou no valor desse objeto contratado. Então vamos supor, contrata uma duplicação de rodovia de 100 quilômetros. No meio da contratação, a administração pública, a bem do interesse público, exige mais 25 quilômetros de duplicação. Então o contrato inicial era de 100 quilômetros, agora ficou de 125 quilômetros de contratação e de duplicação de rodovia. Teve um acréscimo de 25%. O contratado tem o direito de ver a manutenção do equilíbrio do contrato dele. Ele tem direito a uma revisão desse contrato para aumentar proporcionalmente o valor. Aumentou o objeto, tem que aumentar proporcionalmente o valor. Esse é o espírito da tese que nós defendemos, que é a seguinte: vejam só podemos falar, na nossa visão, em interrupção do serviço público se o número de inadimplentes chegou a um percentual tamanho que quebrou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, o número de inadimplentes é tão grande que, por meio de uma conta, o contratado pela administração demonstra: olha, o equilíbrio do meu contrato foi quebrado. A partir de agora, então, seria possível falar na interrupção do serviço público. Por quê? Lembram que eles disse o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, quando fala que é possível a interrupção em razão do inadimplemento considerado o interesse da coletividade? Nós pegamos esse considerado interesse da coletividade e interpretamos dessa forma: não é possível interromper até a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por quê? Quando o número de inadimplentes chega num percentual a ponto de quebrar o equilíbrio do contrato, vai afetar a boa prestação do serviço para toda a coletividade. Então, como interpretar esse dispositivo? Pode interromper considerado o interesse da coletividade. Pode interromper a partir do momento que o número de inadimplentes chegou a tal ponto e quebrou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aí sim, para não prejudicar a boa prestação de serviço perante toda a coletividade, a partir desse momento é possível falar na interrupção do serviço público. E aí os críticos da nossa tese, inclusive um dos professores da PUC fez essa crítica, ele falou: mas como aferir isso, Fabrício? Como saber o momento por meio de cálculos que o contrato administrativo de concessão de um serviço de energia elétrica, por exemplo, foi quebrado? Como aferir isso no caso concreto? Bom, se todo ano as concessionárias do serviço público, por meio de cálculos, conseguem demonstrar a necessidade do aumento da tarifa, então eles têm condições de demonstrar que, por meio de cálculos, o número de inadimplentes foi tamanho que passou a afetar a boa prestação do serviço público à coletividade. Eles não conseguem calcular para fundamentar aumentos de tarifa, então que eles, pelo mesmo cálculo, consigam demonstrar a necessidade de que, a partir de agora, a boa prestação de serviço está comprometida. A partir de agora, o número de inadimplentes chegou a tal tamanho que não dá mais para bem prestar o serviço público para a coletividade. A partir de agora, portanto, pode interromper o serviço. Até então não pode interromper. A partir desse momento pode.
Essa é a nossa tese, por enquanto minoritária, mas não temos problema algum em defender correntes minoritárias. Pelo princípio da continuidade do serviço público, nós pontuamos para vocês exatamente a visão legal a respeito do tema, Código de Defesa do Consumidor não permitindo a interrupção, Lei 8987 permitindo a interrupção e também nós trabalhamos com a visão envolvendo a doutrina, as 4 correntes doutrinárias a respeito do tema. O que falta posicionar com vocês? Posição do STJ. Superior Tribunal de Justiça, conforme dito, entende em sua maioria pela possibilidade da interrupção do serviço público nos termos da Lei 8987 de 1995, a Lei Geral de Concessões e Permissões do Serviço Público. Por exemplo, o recurso especial 363.943. 363.943 é um recurso especial bem antigo em que o STJ demonstra, olha, nos termos da lei é possível interromper desde que haja prévio aviso para situações de razões de ordem técnica, segurança das instalações, inadimplemento do usuário e na situação de emergência, obviamente, não precisa de aviso prévio, mesmo porque é impossível fazer o aviso prévio diante de uma situação de emergência. Cai o raio, estoura o gerador e o transmissor de energia, evidentemente que não dá para avisar previamente. Mas o próprio STJ ele traz algumas exceções. O próprio Superior Tribunal de Justiça não admite a interrupção em alguns casos. E eu trouxe aqui alguns casos para vocês, como por exemplo, se afetar unidades públicas essenciais. O STJ no recurso especial de número 845.982, embargos, mais precisamente em recurso especial 845.982, não admitiu a interrupção envolvendo entidades públicas essenciais ou se afetar direitos inadiáveis da coletividade. O que seria um exemplo de entidade pública essencial? Uma escola pública, um hospital público. Eu lembro na época da procuradoria, e eu fui procurador concursado do município, era muito comum chegar a informação de que, olha, a concessionária de serviço público interrompeu o serviço de energia da escola, porque o município não paga a conta de iluminação e a concessionária interrompeu o serviço de energia da escola. Gente, a escola é uma unidade pública essencial, um hospital público, uma unidade pública essencial. Quer cobrar o município, execute o município, mas não pode interromper serviço público de unidades públicas essenciais, diz o Superior Tribunal de Justiça. Um outro exemplo que também não cabe a interrupção, nesse mesmo julgado, se afetar direitos inadiáveis da coletividade. Também era muito comum chegar na procuradoria informação de que a concessionária do serviço de iluminação pública interrompeu o serviço de iluminação pública de um bairro, de uma rua. Não pode isso. Por que não pode? Porque afeta um direito inadiável da coletividade, que é a segurança pública. Todos sabemos que locais que não têm iluminação ou onde a iluminação é pouca, tem aí um reflexo negativo e que estimula o acréscimo da violência naquela região. Então, pensando no direito inadiável da coletividade, não cabe a interrupção. Portanto, uma primeira situação em que, ou melhor, duas situações em que o STJ não admite a interrupção. Primeira, se afetar unidades públicas essenciais, escola pública, hospital público, não cabe a interrupção. Se afetar direitos inadiáveis da coletividade, não cabe a interrupção, como o caso de iluminação pública de uma rua ou de um bairro. Interessante que repartições administrativas, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo corretamente a interrupção. Então o município não paga a conta de iluminação pública, de energia elétrica, e aí a concessionária interrompe o serviço de energia de um prédio público, de um prédio onde tem ali uma repartição pública, serviços meramente administrativos. Aí pode interromper, porque não se trata de uma unidade pública essencial, como é o caso de um hospital público, como é o caso de uma escola pública.
Tudo bem? Então, não cabe a interrupção se envolver unidades públicas essenciais ou se envolver também interesses inadiáveis da coletividade. O segundo julgado que eu trago para vocês, agravo regimental no recurso especial 1.162.946. Agravo regimental no recurso especial 1.162.946, em que o STJ fala da questão da miserabilidade. Então, não é possível interromper em determinados casos que envolve uma evidente situação de miserabilidade, que envolve uma situação que fere a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, pensem num caso em que nós temos uma pessoa que sobrevive às custas de aparelhos dentro da sua residência. Já está na fase terminal de uma doença grave, o médico liberou para morrer em casa, junto dos seus familiares, mas mesmo assim levou alguns equipamentos para manter o máximo possível a qualidade de vida nessa passagem da vida para um outro plano. E aí o que acontece? E aí que a pessoa, numa situação difícil, desempregada, com um parente muito próximo sobrevivendo às custas de um aparelho, recebe lá uma notificação de uma dívida do serviço de iluminação pública, no caso domiciliar, iluminação domiciliar, residencial, que se não pagar em tanto tempo vai ser interrompido o serviço de energia. Se essa pessoa humilde busca aí uma assistência judiciária, uma defensoria pública, um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque muito provavelmente ela não teria condições de pagar um advogado, essa pessoa, ela muito provavelmente vai conseguir uma liminar no Poder Judiciário. Porque na linha do julgado do STJ, vai ferir a dignidade da pessoa humana a interrupção numa situação como essa. Vai ferir a dignidade da pessoa humana de uma pessoa que já vive uma condição de miserabilidade aflorada. Por isso, na nossa visão, também anda bem o STJ ao evitar a interrupção num caso como esse. Uma outra situação que o STJ também impede a interrupção, quando envolver alegação de fraude no medidor apurada de maneira unilateral. E o julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça, ele fala exatamente numa situação de administração pública atuando por meio de uma concessionária. E a concessionária, por exemplo, de serviço de água e de esgoto, ela resolve impor uma multa milionária para o consumidor usuário, sob o fundamento de que, olha, estamos diante de uma condição em que esse usuário de serviço público fraudou o medidor de água, o hidrômetro. E não dá direito ao contraditório nem à ampla defesa. Isso não pode, para o STJ, interromper se não pagar essa dívida milionária. Porque a empresa prestadora de serviço público privada, quando faz essa imposição sem dar direito ao contraditório e à ampla defesa, ela viola a Constituição Federal. E se ela presta um serviço público, ela faz às vezes da administração. Logo, ela tem que seguir todos os preceitos, todos os deveres que são impostos à administração. E nos termos da Constituição, ninguém poderá ser punido, nem judicial, nem administrativamente, sem lhe conferir o direito ao contraditório e ampla defesa, sem um devido processo legal. Artigo 5º da Constituição, inciso 54, fala do devido processo legal, e inciso 55 fala dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, num caso como esse, em que nós pontuamos para vocês, o Superior Tribunal de Justiça, ele fala, alegação de fraude no medidor imposta de forma unilateral pela concessionária não é possível. E o julgado é o agravo regimental no recurso especial 101.624. Recurso especial, agravo regimental no recurso especial 101.624. E uma última situação que o STJ não admite a interrupção envolve o agravo regimental no agravo em recurso especial 59.058. Agravo regimental no agravo em recurso especial 59.058, que fala da interrupção envolvendo dívidas pretéritas. Muitas vezes a pessoa vai alugar um imóvel, o imóvel está ali em condições de uso, passa uma semana, vem a interrupção
do serviço de energia. E quando vem a interrupção do serviço de energia, o locatário vai até a concessionária, um posto da concessionária, e descobre que, infelizmente, tem uma dívida milionária que não é dele. Ele acabou de entrar no imóvel. E tenta argumentar com a concessionária. Olha, o contrato de locação está aqui, ó. Eu acabei de entrar nesse imóvel. E a concessionária fala, olha, você tem que pagar. Se você não pagar, você não tem direito à energia. Se esse consumidor usuário buscar uma proteção judicial, ele tem grandes chances de conseguir êxito. Por quê? Se trata de dívida pretérita. E o STJ fala não pode interromper sob o fundamento da dívida pretérita, que neste caso é propter rem, é sobre o imóvel e não uma obrigação pessoal do locatário. Portanto, são hipóteses em que o STJ não admite a interrupção do serviço público. Quais são elas? Se afetar unidades públicas essenciais, direitos inadiáveis da coletividade, condição de miserabilidade e dignidade da pessoa humana, imposição de multa alegando fraude no medidor e essa alegação é feita de forma unilateral, sem dar direito ao contraditório e ampla defesa, e também envolvendo dívidas pretéritas. Só para fechar o tema de serviço público, também pensando em novidades, nós temos a Lei 13.460, que é de junho de 2017, mais precisamente 26 de junho de 2017, que trouxe o Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público. Então, eu não aplico mais o Código de Defesa do Consumidor, Fabrício? Eu só aplico a nova Lei 13.460 de 2017? Não. O início da Lei 13.460 de 2017 é pautado pelo seguinte ponto. Esta lei não impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que falamos no bloco anterior e também neste bloco a respeito do tema Serviço Público e Incidência do CDC está corroborado pela nova lei, pelo Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público. Além da disciplina da Lei 13.460, nós também aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. E um direito básico que eu gostaria de trabalhar com vocês, dentre os princípios e direitos, é o direito à inversão do ônus da prova. Direito à inversão do ônus da prova, que é um facilitador da defesa do consumidor. Nós temos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8, que fala da facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a critério do juiz, desde que presente um de dois requisitos, ou a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Mas antes de entrar na inversão do Código de Defesa do Consumidor, eu trouxe aqui o livro do professor Cássio Scarpinella Bueno, que é exatamente o Manual de Direito Processual Civil, em que ele fala de uma novidade do novo Código de Processo Civil, que é muito parecida com a inversão que nós temos no CDC e que vamos desenvolver com vocês. O artigo 373 do Código de Processo Civil fala da distribuição do ônus da prova, muito conhecida de todos, porque sempre foi assim. Ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu tem o ônus de provar a inexistência do fato, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E o professor Cássio Scarpinella Bueno, ele lembra do 373, parágrafo 1º, quando fala da possibilidade de a decisão judicial prévia que determine a modificação e crie condições para que a parte efetivamente se desincumba do ônus respectivo do ônus da prova. E ele diz exatamente, expressamente aqui em sua obra, que o parágrafo 1º do artigo 373, ele se dá, por exemplo, como inciso 8 do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, em que há propriamente uma inversão do ônus da prova. Ou seja, percebam o Código de Processo Civil dando uma possibilidade do juiz no processo comum, não envolvendo relação de consumo, também averiguar a possibilidade de mudança daquele ônus de prova clássico do 373. Autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e o réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor. Então, quando nós falamos hoje no Código de Processo Civil, por mais que ainda é cedo para falar se é igual ou não ao CDC, o que existe, muito bem pontuado pelo professor Cássio Carpinella Bueno, é a possibilidade da mudança, a possibilidade do juiz sair desse padrão, regra, autor tem que o ônus de provar isso, o réu tem o ônus de provar aquilo. A depender do caso, ele pode sim até inverter o ônus da prova diante da situação concreta que lhe seja apresentada nos autos de um processo judicial. E no Código de Defesa do Consumidor, que é o nosso enfoque, quando nós falamos em ônus da prova, nós temos que lembrar que, em regra, nos termos do artigo 6º, inciso 8, o ônus é exatamente uma inversão possível como regra a critério do juiz. É aquilo que chamamos de inversão op judicis. O que é inversão op judicis? A critério do juiz. Essa é a regra. Se ele identifica um de dois requisitos, verossimilhança nas alegações, que é a plausibilidade e verdade, o juiz lê inicialmente, vê os documentos que estão juntos com a inicial e ele identifica uma plausibilidade de verdade. Num caso como esse, ele pode inverter o ônus da prova. Ou hipossuficiência do consumidor. O consumidor, ele é evidentemente a parte mais fraca, ele não tem condições de provar o defeito de um produto. O que nós temos então? Um desses dois requisitos identificados para o juiz, de acordo com suas regras de experiência, ele pode inverter o ônus da prova. O consumidor não tem que provar o defeito, o fornecedor prova o senhor a ausência de defeito naquele produto. Tudo bem? Essa é a regra. Mas o 38 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma hipótese de inversão op legis, uma inversão que decorre da lei. O que seria essa inversão op legis, essa inversão que decorre da lei? Em matéria de publicidade, é o ônus do fornecedor demonstrar a veracidade e correção da mensagem. Então aqui a inversão decorre da lei, ela é op legis. Tudo bem? E sobre a inversão do ônus da prova, nós temos alguns pontos interessantes para trabalhar, mas eu destaco dois. O primeiro deles é que a inversão do ônus da prova, quando ela é identificada nos autos de um processo, ela não implica na obrigação da parte custear uma perícia, por exemplo. Então, quando nós falamos na inversão em que o juiz decreta, dizendo, fornecedor, demonstre você a ausência do defeito, o juiz não pode impor ao fornecedor que ele pague a perícia. Não pode. Mas ele, fornecedor, que arque com as consequências da não realização da perícia. Então, temos até no livro uma decisão do STJ que diz isso. O fornecedor, a inversão do ônus da prova não obriga você a custear a perícia, mas arque com os ônus da não realização dessa perícia. Porque eu inverti o ônus da prova e eu, juiz, determinei, no caso concreto, que você identifique a ausência de defeito no produto. Tudo bem? Esse é um ponto interessante. E o outro ponto é o melhor momento para a inversão, que prevaleceu também na jurisprudência do STJ como sendo até a fase de saneamento. Melhor momento para a inversão do ônus da prova até a fase de saneamento, porque aí não pega as partes de surpresa, cada um vai saber efetivamente o que tem que comprovar no momento adequado antes da efetiva produção das provas. Tudo bem? Bom, neste bloco nós trabalhamos com princípios e direitos do consumidor. Trouxemos o que tem de mais relevante nesse assunto, em se tratando de CDC, uma lei principiológica. Princípios são realmente importantes para a relação jurídica de consumo, naquela tônica trazida no início do bloco. O CDC é uma lei principiológica porque ele traz direitos à parte mais fraca e impõe deveres à parte mais forte. Tentamos demonstrar ao longo deste bloco alguns princípios, alguns direitos que efetivamente trazem ao equilíbrio uma relação que nasce desigual. Porque conferindo direitos à parte mais fraca, o consumidor, e impondo deveres à parte mais forte, o fornecedor, a relação volta ao eixo, a relação volta ao equilíbrio tão desejado por todos na relação jurídica de consumo. Um abraço e até a próxima.
das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.